com a Claudinha. Acho que foi tudo. E vem coisa mais por aí. Boa noite, pessoal. Programa Palavra Franca, mais uma sexta-feira aqui, como diz aí a turma aí. Sextou com S, mas de Palavra Franca, viu, pessoal? Nosso boa noite a todos os nossos seguidores, internautas. Hoje, iniciando aqui uma nova fase do programa Palavra Franca, diretamente pela Foco TV. É a sua parceira nas noites de sexta-feira. Tá vindo também uma programação para sábado. Pessoal, amanhã, antes de mais nada, quer dizer, amanhã, fica ligado, né? A partir das 21 horas, eu vou estar recebendo aqui um grande amigo, um grande parceiro, uma pessoa sensacional. Meu amigo Marciano Mendes. Ele é o parceiro da dupla João Mineiro e Marciano, né? João Mineiro já está, dorme no Senhor. E agora nós vamos trazer aqui na Foco TV e o nosso convidado do programa de sábado, é um lançamento, vai ser o Marciano Mendes, amanhã a partir das 21 horas. E você é o meu convidado. Mas hoje, pessoal, no mês das mulheres, é o mês dedicado às mulheres, essa semana agora é a Semana das Mulheres, eu tenho a honra e o privilégio de receber aqui minha amiga doutora Cirlei Azevedo. Boa noite, Cirlei. Boa noite, Jamilson. Prazer é todo meu estar aí na sexta-feira, sextou, encerrando a sexta-feira com o pastor Jaimilson. Gente, olha o privilégio. E com S de Cirlei, né? Com S de Cirlei na Semana das Mulheres. Aí, né? Fechou, né? Com chave de ouro. Muito bom estar aqui, viu? Fico muito feliz de poder recebê-la, né? E temos o privilégio de estar lançando essa transmissão ao vivo pela Foco TV, que é a primeira de um dos grandes projetos que nós estamos trazendo aqui para Valparaíso, e você está junto com a gente. Verdade, você como sempre muito empreendedor, né? Eu costumo dizer que onde o Jaimilson tem o toque de Midas, né? Olha. Então, assim, olha, eu estou assim, satisfeita, sabe? Foram 15 dias de reclusão e saindo e culminando, assim, te visitando, né? Gente, um novo projeto. Então, eu estou felicíssima. Como é que foi essa reclusão aí, Mira? Eu vi alguma coisa na internet, mas como é que foi essa... foi um spa? Como é que é isso aí? Pois é, queria eu que fosse um spa, viu? Engraçado, a gente, nessa coisa da campanha, aglomera, não aconteceu absolutamente nada. E aí, nós tivemos... eu continuei trabalhando normalmente, né? E eu tive o diagnóstico de Covid, né? Então, a gente ficou esses últimos 15 dias aí bem recluso para tentar se recuperar mesmo, né? Então, eu tô literalmente nos últimos 20 dias mais reclusa, mais pensativa, né? Essa coisa sim. Do você pensar mesmo, não só numa questão de empatia, né? Mas é uma debilidade mesmo que você por mais que você queira reagir, você não consegue, né? Então, vivi isso muito na pele, essa questão do distanciamento, mas passou, graças a Deus, está tudo bem e estamos não prontas para outra, porque não, a gente nunca quer isso novamente, não. Mas é bom ter essa perspectiva da melhora, né? E dizer que a gente precisa, de fato, preservar um pouco do isolamento social, mas precisa ter responsabilidade, né, Jaime? Acho que essa pandemia, a grande lição que dá para a gente, não só esse exercício de empatia, mas essa compreensão de que você precisa ter cuidado com você e com o outro. E com o próximo, né? E com o próximo. Eu acho que esse é o grande ensinamento. Responsabilidade. Né? Responsabilidade. Acho que essa é a palavra de ordem. Que bom. A gente fica muito feliz de saber que você está aí, firme, né? Mas me conta um pouquinho, como é que é, para os nossos telespectadores aí, como é que é? Quem é a Cirlei? Como é que a gente pode definir a doutora Cirlei Azevedo? Primeiro, a Cirlei é uma pessoa otimista. Eu sou uma pessoa otimista por natureza. Né? Eu acredito no aperfeiçoamento do ser humano e tento buscar isso todos os dias. Né? Sou uma típica brasiliense, filha de candango. A minha família chega em Brasília. Meu pai chega em 1956, 4 anos antes da inauguração. Antes da capital. Antes da capital, 4 anos antes da inauguração. A minha família acaba vindo para a região do entorno, ali na Casa Oliveira, mais ou menos na mesma época. Então, costumo dizer que eu sou a típica brasiliense. Sou filha de nordestino, minha mãe, Josilene, brasiliense, né?
E somos 2 irmãos e tem toda essa característica de brasiliense. Eu sou funcionária pública e sempre vivi muito esse processo político, esse processo do serviço público, e isso me fez acreditar mais do que nunca nas instituições, né? Então, a Cirlei eu costumo dizer que eu sou o desenho, né, ou a caricatura de um perfeito brasiliense. Servidor público, filho de nordestinos e com toda essa pujança, né, do nordestino, né, que vem desbravar e se desprega da sua terra natal e fixa ali uma residência e fala, é aqui que eu vou me fixar e vou progredir. E constrói uma história, E né? constrói uma história, isso aqui é interessante. Que legal. Seus pais são de qual região do Brasil? Meu pai é do interior da Bahia, Casa Nova da Bahia. Baiano. Perto de Petrolina, Juazeiro, então não sabe se é meio baiano, se é meio pernambucano. Misturado. Daquela mistura ali. E a minha mãe é brasiliense, né? E os meu avô também era de Casa Nova da Bahia, e minha avó pernambucana. Então sou a típica brasiliense. Precisarem de uma brasiliense, pronto. Autêntica, uma autêntica, né? Muito bom. É de advogada, né? Servidora pública e advogada. Qual foi o insight, né? Qual foi a ideia que te levou a ser uma operadora hoje do direito? Eu acho que desde sempre, né? O curso de Direito, ele me deu essa compreensão de você tentar entender um pouco essa questão, não só das leis, mas do que é justo, né? A busca da justiça. Eu posso me definir como uma pessoa que sempre buscou ser justa, né? E nessa busca da justiça é interessante que você tenha esse domínio, né? Não domínio das leis, mas domínio de como é que esse pensamento se organiza, né? Então, o direito, na verdade, eu sou professora, sou pedagoga, né? E aí, depois de um tempo, a gente naturalmente... Professora de sala de aula, de aluno, e que depois vem para a gestão e que se encontra na gestão, né? Então, eu faço essa transição da sala de aula para a gestão, e esse exercício da gestão naturalmente faz com que você lide muito com essa coisa das normas, das leis, direito, e como é que a gente vai mudar isso, e como é que eu faço essa minha vontade, como é que eu transformo isso em um normativo, em uma lei. Então, o direito, ele me deu essa compreensão, essa tranquilidade. E é claro, né, eu acho que os operadores de direito, eles são aquelas pessoas que buscam a justiça, dar voz a quem não tem voz, né? O operador do direito, ele é não a parte mais sensível da comunidade, mas aquela em que você precisa se apegar para que a gente tenha um pouco mais de perspectiva do amanhã, sabe? Então, direito, política e gestão pública são paixões. Estão bem ali interligados, né? São muito interligados. Então, são paixões, assim. E eu sou, graças a Deus, uma pessoa muito realizada. Eu consigo viver as minhas paixões. E nessa caminhada, eu tenho a felicidade de dizer que eu vivo com intensidade as minhas paixões. Muito bom. Olha, só de falar já dá para entender que você tem emoção na escolha, né? Sim. Quando se fala em advogado, tem assim a gente tem uma imagem de advogado que é uma pessoa séria, né? Mas você traz essa mulher e direito, essa figura de mulher e do direito. Como é que você pensa a Cirlei nesse mundo? A mulher, naturalmente, quando a gente pensa em direito da mulher, ou a gente pensa em a mulher advogando, ela defendendo alguma causa, é muito difícil que ela não seja uma causa coletiva. Tanto é que a gente diz assim, quando as mulheres brigam pelos seus direitos, ganha a sociedade. Olha porque aí. A mulher é essa parte mais sensível, ela tem naturalmente, a natureza da mulher é de olhar para o todo, né? Então, conseguir fazer isso, sendo uma operadora de direito e também sendo professora, que eu não posso esquecer, a educação, esse lado pujante, tá no sangue, né? Essa coisa que faz com que você acredite que amanhã possa ser melhor. É você acreditar que as pessoas, no seu exercício, elas vão melhorando, a gente vai aprimorando as instituições. Então, a Cirlei como mulher, como operadora do direito, como gestora pública, é esse misto de falar assim, eu tenho o meu papel e vou dar a minha pequena contribuição para que consiga melhorar um
pouquinho ao meu redor. Legal. Seja como mãe, seja como servidora, como presidente de partido político, como militante partidária. Então, é esse exercício que eu venho fazendo e busco fazer a cada dia. E como é que é conciliar essa questão mãe, mulher, todo esse empreendimento? Porque você é uma mulher dinâmica, né? Você consegue ter esse olhar macro, vamos dizer, né? E como é que se concilia? Você tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhos, a Iris e o Heitor. E como se concilia isso? Encontrando um companheiro de jornada, que é o meu querido e amado Alexandre. Né? Um abraço aí, meu amigo Alexandre, um abraço. Então, é você ter essa base muito sólida de família, né? Então, eu sempre tive os meus pais como grandes incentivadores, né? Apesar dos meus pais não terem tido acesso, né, à educação, essa questão muito formal, sempre foram os meus maiores incentivadores, né? E depois você constitui a sua família e nessa organização você encontra um companheiro de jornada que diz assim, olha, estou aqui para que você vá trilhando junto e a gente vá desbravando juntos, né? Então eu tenho essa, não digo que é sorte, mas eu digo que eu fui blindada, né, premiada com um companheiro de jornada que é o pai dos meus filhos, que é o meu marido, que é o meu grande incentivador a dizer assim, olha, vá para a rua, que aqui em casa pode deixar que somos 2. Que bom. Eu vou cuidando das coisas. Ou seja, pessoal, a instituição casamento não está falida. Isso é mentira. Casamento continua de pé, sendo a instituição que é a célula, né? A família é importante, né? É importante, é engraçado, a gente às vezes tem que travar várias lutas aí fora, né? Nós temos que ao mesmo tempo brigar ou travar alguns espaços. A nossa casa tem que ser o nosso porto seguro. Tem que ser o refúgio, né? Tem que ser o refúgio. Aquele então, ninho de aconchego. Então, eu saí, assim, sair da casa dos pais, constituir a sua própria família, mas não perder isso do que é importante, a essência, da essência, né? Então, acho que a família, eu tenho absoluta certeza que a gente consegue progredir se a gente tem um porto seguro que é a família. Então, quando os meus filhos olham para mim, ainda muito pequenos, né? A Iris tem 9 anos e o Heitor tem 7, mas eles dizem assim, mamãe, que legal que você está concorrendo. Você vai concorrer à eleição, mamãe. Mas olha, não se preocupe, não foi, você não ganhou, mamãe, mas que bom que você falou. Então, olha como é interessante isso, né? Você ter isso incutido nos seus filhos. Então, quando uma criança diz isso para você, ela tem incutido nela que é importante esse processo democrático. Né? 9 anos? 9 anos. Então, e já tem visão de... Sim, mas eu acho que é isso tudo, né? Sim. Esse conjunto de repente tá na mesa do café e a gente está conversando sobre o que está passando na prefeitura, ou o que está passando na presidência, ou tem uma coisa de trabalho. Então, eu acho que eles são muito envoltos nisso. E acho que a gente vai construindo cidadania, assim, né? E como é que é, já que os meninos têm 9 e 7 anos, como é que é essa questão do isolamento, da pandemia? Como já estamos fazendo 1 ano, né? Como que conviver com 2 crianças nessa faixa etária? E você mora em casa ou apartamento? Nos 2, né? Um pouco nos 2. Um pouco de cada, né? Um pouco de cada. Mas como é que é conciliar essa turma num momento como esse? Eu acho que é isso. É você ter muito esse senso de família e de estar junto. E que é o momento. É o momento de estar mais próximo, né? Então, por muitos momentos, eu estava no teletrabalho, e no teletrabalho com eles, né, dentro de casa, e a gente fazer esse exercício de que você tem um novo normal. Um novo normal, essa é a palavra. É um novo normal. Então, antes você se deslocava para ir para a escola, mas agora a sua escola está na frente do computador, mas você não pode esquecer que ali ainda é uma aula. Sim. Ali você está dentro de uma escola, digamos assim, e acho que eles se adaptam muito mais do que nós. Sim. Então, eles já estão, tá todo mundo antenado, esses meninos, né? Muito. Eu acho que essa coisa da internet, da informação, do computador, eles estão muito mais adaptados, né? Eles têm esse exercício mais rápido, né? Então, foi tranquilo. Novamente, essa transição. Novamente é importante essa coisa da família, né? Porque aí é importante a coisa do estar junto.
do estar Faz toda a junto, diferença agora, do né? estar junto, do estar ali vendo, olha, isso daqui está errado, isso daqui a gente pode fazer de outro jeito, é se redescobrir, isso é importante. Os números, inclusive alguns números foram divulgados agora essa semana, os números têm mostrado que essa pandemia, esse isolamento, que trouxe as pessoas para casa, a verdade é que parece que esse isolamento terminou descobrindo que tinha famílias compostas de pessoas desconhecidas. Isso mesmo, é verdade. Né? É verdade. Parece assim utópico, mas é verdade. E aí a gente tem visto aí o número de violência doméstica aumentou, as questões de abuso, inclusive, né, infelizmente também aumentaram. O que você acha que a nossa sociedade, diante disso tudo, o que está gerando, né, que sentimentos estão levando as pessoas, ao invés de aproveitar esse momento de família, união, comunhão, estão se degladiando? O que você acha que tem gerado isso? Eu acho que isso sempre existiu. O que está acontecendo agora é que essas coisas se afloram de maneira mais intensa. Né? E mais pública também, mais né? pública também, porque agora você não tem como esconder mais isso. Né? Então, eu tenho absoluta certeza, Jaimilson, que esta pandemia, além dessa questão do exercício da empatia, é essa volta ao que é importante. Então, a gente começa a dar mais valor nas relações. E mais do que dar valor à relação que eu tenho fora de casa, que eu tenho no trabalho, é esse resgate das relações familiares, seja qual for a configuração da sua família. Seja qual for a configuração como você se organiza. Nós tivemos que naturalmente desacelerar. Puxar o freio de mão. Puxar o freio de mão. Eu que sou uma pessoa que faço mil coisas ao mesmo tempo, milito, tenho trabalho, faço trabalho voluntário, eu também tive que conter um pouco isso e voltar ao que é essencial. Não que de repente eu não desse valor nisso antes, mas agora eu fui obrigada a parar e dizer qual é a prioridade. Dá um novo olhar, né? Qual é a prioridade? E eu acho que é isso, as pessoas estão se perdendo, porque a gente não está mais fazendo a pergunta o que é importante, o que é essencial. E aí a gente se perde. Né? Então, esta pandemia, ela é um convite para que a gente volte à essência, para que a gente resgate o valor da família, o valor das relações, para que a gente exercite, os gestores públicos exercite essa questão do que é importante na gestão pública. Qual é a minha opção enquanto gestor público? É isso que a gente precisa, eu acho que essa vai ser a grande aprendizagem nessa pandemia, depois de um ano, porque a gente, nada acabou, todas as teorias acabaram dando errado, dizendo que eram 3 meses, depois eram 4, 6, e a gente já está um ano. Eu lembro até hoje, o pico vai ser em abril, vai ser em maio, tá? E a gente não tem mais pico, né? E aí a gente fala assim, gente, olha, a gente não sabe quando vai terminar, e o que é importante agora? Acho que esta é a pergunta que todos nós temos que nos fazer. O que é importante agora? O que é importante eu como prefeito? O que é importante que eu priorize agora para que eu faça o melhor para a minha comunidade? O que é importante para a minha Câmara de Vereadores, nesse momento, estar discutindo? O que é importante para que eu incuta nos meus filhos? Porque, de repente, nesse momento de desacelerar, é o momento que eu vou ter para estar junto dos meus filhos e incutir neles valores que só eu posso dar para eles. Então, a gente precisa voltar ao que é essencial. E repensar esses valores, né? Eu tenho um amigo meu que ele me disse que descobriu que ele tinha um ferro na casa dele, depois da pandemia, que ele não sabia que tinha. Então, depois que ele foi obrigado a voltar, ele encontrou um ferro lá perdido, lá, que nem ele sabia que tinha, né? São as nuances dessa fase que a humanidade, na verdade, está passando. E eu aproveito a oportunidade para perguntar, professora e doutora, como é que você vê essa administração, agora olhando um pouquinho mais para o Brasil, como que você está vendo essa administração do governo federal no enfrentamento dessa crise? Eu acho que a gente está politizando muito o que nesse momento não tem que ser politizado. Acho que não só o governo, mas os críticos ao governo estão se perdendo na política. A gente está politizando uma situação que não tem que estar política no meio.
né? A gente tem que ter uma situação de gestão. Eu acredito que o governo federal, nós nunca tivemos um investimento maciço na ponta, nos municípios, como tivemos está agora. acontecendo agora. Nós tivemos uma implementação de orçamento, isso é fato, ninguém pode negar disso, né? E que seja mérito do Congresso, que seja mérito do presidente, o que importa é que o dinheiro chegou na Chegou ponta. lá. Os municípios receberam dinheiro para fazer o enfrentamento. O que nós tivemos é que os gestores públicos municipais e os estaduais, eles se perderam no processo querendo fazer o que sempre fizeram, que foi o jogo político. E fazer o jogo político, onde a gente tem que fazer o jogo humanitário, é cruel. Que é problema. E cruel essa... E que é problema. Porque aí eu penso, porque às vezes a impressão que eu tenho, Jaimilson, é que os gestores, eles terminam uma eleição, ele já está pensando na próxima. Não. E nesse momento, no momento onde a gente tem não só um caos, mas a gente tem uma necessidade de priorizar, de voltar à essência, eu não posso terminar uma eleição e pensar na próxima. Eu teria que fazer um grande pacto, isso o governo federal, o Congresso, os municípios, e dizer, nós vamos priorizar a vida. Nós vamos priorizar fazer com que as pessoas consigam atravessar essa pandemia. Sobreviver, né? Sobreviver com o menor dano possível. Sim. Porque vai ter que ter dano. Nós não estamos numa situação de normalidade. Quantas pessoas invisíveis essa pandemia trouxe à tona? Mostrou para o governo. Mostrou para o governo. Quantas pessoas estavam na informalidade porque a nossa carga tributária é grande, porque o custo de ser formal é muito alto, e que agora disseram assim, o que a gente faz? Então, o que a gente precisa, na verdade, é parar de discutir política no momento errado. Discutir vida, né? A gente não pode. Não pode misturar. A gente não pode misturar. Então, assim, processo político é naqueles 45 dias. No máximo, a gente que lida aí com o partido, a gente discute 6 meses antes. Sim. Mas, passado esse período eleitoral, nós temos que pacificar as nossas cidades. Nós temos que baixar as armas. Descer do palanque. De fato, e falar assim, o que nós podemos fazer juntos? O que o Jaimilson, sendo oposição, ou sendo alguém que não me apoiou, pode contribuir para minimizar esse caos, porque somos todos interessados que a comunidade avance. Então, para mim, falta isso. Falta essa pacificação de todos os lados. Né? E a questão financeira, eu sempre digo uma coisa, o nosso recurso público ele é finito. As nossas necessidades são infinitas. Peraí. Me permita essa interrupção, por favor. Você está me dizendo que o recurso público é finito? Finito. Eu não tenho como tirar infinitamente o recurso público. Nossa, isso para mim é chocante, gente, porque olha só, e-mail, eu preciso colocar esse ponto aqui, porque a palavra é franca. E-mail, me desculpe a minha interferência, mas e-mail a números astronômicos de desvio. Eu quero entender até agora o que foi que houve com os hospitais de campanha que foram montados, desmontados. E agora remontados. Agora vão ser remontados com dinheiro que o governo tem. E aí, na minha hoje eu estou tendo aqui uma revelação, porque só pode. Na minha cabeça, eu acho que os recursos são infinitos, porque é tanto desvio, é tanta corrupção, que quando eles vêm dizer que um auxílio emergencial de R$250, eu acho muito pouco, sinceramente. Mas, como você é uma pessoa gestora, bem informada, continue. Então, os recursos são finitos. São finitos. E aí é exatamente isso. A gente está acostumado a ver o que é do Estado, é de todo mundo, então não precisa todo cuidar. Mundo mete a mão, Todo mundo mete a mão. E agora a gente está numa situação que está fazendo falta, por exemplo, no município de Valparaíso, foram destinados mais de 30 milhões para o tratamento de Covid. 30 milhões? 30 milhões. Isso é um bom dinheiro, né? É o que se especifica e o que se jogam por aí. Que né? se diz. Se diz. Reza a lenda. Reza a lenda. Mas e aí? 30 milhões em um ano. O que nós avançamos no município em termos de saúde pública? No Rio Grande do Sul,
o governo de lá usou o dinheiro do Covid para pagar a folha de pagamento. Isso procede? Você acha que é o momento de tirar o dinheiro da pandemia para jogar numa folha de pagamento que é responsabilidade do Estado? Claro que não, né? Então, volto a dizer, Essência. esta pandemia nos volta à essência. Se eu quero ser prefeito, eu tenho que ter o discernimento, primeiro, de pacificar. Segundo, para dizer o que é prioridade. Uhum. No momento em que eu digo feche o comércio, fique em casa, o que eu, gestor municipal, vou fazer para o Jaimilson, que é empresário, que tem 3 pessoas lá, dependendo da folha de pagamento dele, vai mandar embora? Sobreviver. Como é que vamos sobreviver a isso? Inclusive, é bom, doutora, e até eu vi uma matéria agora recentemente falando sobre o lockdown que está no Distrito Federal, né? Aqui, nós estamos aqui a 10 quilômetros da divisa, né? Goiás e DF. E aí nós temos em Brasília um lockdown, que agora, na verdade, é mais do que um lockdown, é um toque de recolher. É uma questão é um estado de sítio, é um estado de guerra. Você acha que você como gestora e como operadora do direito, como professora, mas como cidadã, você acha que nesse exato momento, um lockdown nesse nível colabora ou piora? A gente tem que colocar as situações, enfim. E aí, falando como servidora pública no Distrito Federal, né, sou servidora há 24 anos, a característica do Distrito Federal é né? Então, vamos pensar, o governador, ele decreta um isolamento, não lockdown, porque não está tudo fechado, você tem restrições de atividades, mas, em compensação, houve um implemento de distribuição de cesta básica, de maneira sistemática para todos. Eu montei uma rede de proteção para os mais vulneráveis. Eu tive uma operação dentro do governo do Distrito Federal de retirada de todas as pessoas de rua, mandando para o abrigamento ou para outros, ou se deslocando para as suas cidades. Então, eu fiz uma série de ações que proporcionaram, que fazem assim, olha, eu preciso que você fique isolado, mas nós implementamos uma linha de crédito para os empresários, houve essa rede de proteção alimentar, foi feita a questão da distribuição, acho que é R$408, um outro auxílio que é bancado com o próprio dinheiro do GDF. Sim. Então, na verdade, eu tomo uma decisão de governo e falo, fique em casa, mas eu dou algumas condições garantindo para que as pessoas não só fiquem em casa, mas que minimizem essa questão da pandemia na medida que a gente consegue. Sim. Então, estas condições no Distrito Federal, elas são benéficas, até mesmo porque a gente tem uma situação que hoje é pacífica, que a gente precisa conter essa disseminação do vírus. Então, é melhor essa questão de isolamento. Agora, vamos para o nosso município, que está a 10 quilômetros da capital. Logo ali, né? Do lado. Fica em casa, Jaimilson, em Valparaíso. E aí? Qual foi o implemento de contrapartida que o governo municipal deu para as famílias vulneráveis do município? É uma boa pergunta, inclusive vou até deixar no ar, né? Quais foram as medidas do governo? Quais foram as medidas do governo? Porque testagem em massa é obrigação, e não foi a testagem em massa, porque a gente tem vários relatos de pessoas que não conseguiram ser testadas. Nós temos um restaurante comunitário do estado, dentro do município. Ele está aberto? Houve um implemento das refeições? Ou ele está fechado também? Ou ele está fechado? Não sei. Né? O que eu fiz para esse comércio que eu estou dizendo às 20 horas você fecha a sua porta? E pronto. E como é que fica o comércio noturno? Sendo que a gente tem uma gama de comércio e de serviços que sobrevivem a partir das 20 horas. E mais, o meu irmão, ele tem um carro de crepe, né? Você falou. Como é que é o nome do carro do crepe lá, seu irmão? Crepe do Ricardo. Crepe do Ricardo, lá no... Lá na Avenida das Palmeiras, ali, ó, perto ali da Câmara. Sim. Olha, Jabazinho Ricardo tá garantido já. Então, imagina, ele não consegue abrir o negócio dele, porque para ele vender é a partir das 20 horas. Então, não adianta ele ir para lá às 5 horas da tarde, porque você não tem público ali, e aí? E não é só ele, então não é só a casa noturna,
não é só a distribuidora, são outros comerciantes que sobrevivem à noite em Valparaíso, até mesmo pela característica da Da cidade. cidade, que é uma cidade que as pessoas trabalham Então, fora, chegam chegam tarde. tarde. O que eu estou fazendo para dizer, Ricardo, feche aí o seu trailer? Realmente. Inclusive, essa questão dos artistas, que é o setor de entretenimento, cultural, eu parei para pensar que, meu Deus, eu fiquei preocupado por eles. Porque, gente, já vai fazer um ano. Não se pode fazer um evento, não se pode fazer um show. Como que os artistas vão sobreviver a tudo isso? Você já parou para pensar? Pois é, complicado, né? E é isso que a gente precisava ter. A gente precisava ter políticas públicas dentro do município que pensasse isso. Porque tem coisas que vão acontecer em Valparaíso, que é diferente de Águas Lindas, que é diferente de Santo Antônio. Então, não é essa sensibilidade, mas essa responsabilidade dos gestores públicos que eu acho que faltou nos municípios de maneira geral. E tenho absoluta certeza que em Valparaíso a gente ainda não se encontrou. A gente não se encontrou porque nós estamos vivendo uma série de reclamações. E uma série de reclamações não é só por uma situação de que é a oposição falando, mas é a própria população que diz assim, eu estou abandonado pelo poder público. E a gente está numa situação de pandemia, onde a gente está num gargalo. Hoje, o delegado Valdir, ele conseguiu junto ao Ministério da Saúde, 6 respiradores devem estar chegando no município, né? E aí, conversando com o pessoal da Secretaria de Saúde, eles disseram, olha, hoje a gente tem cerca de 40 pessoas precisando. 40 pessoas precisando aí da implementação dos respiradores. Eu falei assim, ótimo. E aí, o que nós vamos fazer com essa nossa malha? Né? Nós vamos organizar o nosso hospital finalmente para que a gente atravesse essa pandemia. Agora a gente está precisando muito. Mas e o pós? E como é que a gente vai organizar essa estrutura para a gente não ter que estar correndo atrás do rabo? Essa coisa de a gente não se programar, né? E ficar dando voltas em torno de... É muito difícil. Muito complicado. E é uma questão de vidas, né, doutora? São vidas que, quando a gente vê na televisão, apenas números, mas ali são pais, mães, filhos, né? E observando, hoje eu estava vindo de Lusiânia, e observando uma ambulância vindo em alta velocidade, com a sirene ligada, e eu parei para pensar um pouco ali no volante mesmo, refletindo sobre, meu Deus, já pensou se fosse um parente meu? Aí eu parei para me perguntar, e o parente dessa pessoa que está ali naquela ambulância? Como que ele está? Ele está sobrevivendo? Ele tem condição? Ele está comendo? Né? Porque a situação tem se agravado. Eu aproveito, pessoal, para pedir você que está nos assistindo, olha, tenha realmente cuidado, né? Se cuide da sua saúde, cuide do bem da sua família também, porque por mais que o governo também faça tudo, doutora, que não pode fazer tudo, né? A população também tem que colaborar, não é isso? Tem que colaborar. E eu acho que são essas situações, até mesmo chamar a atenção essa semana, né? O que mais se falou sobre a questão do requerimento da vereadora Cláudia Aguiar sobre as questões das investigações da saúde, né? Sim. Na questão da contratação dos profissionais. E aí, olhando a denúncia da vereadora, o requerimento da vereadora, a gente consegue observar uma coisa, né? Por exemplo, eu tenho profissionais que foram contratados aí para trabalhar mais de 30 horas por dia. E aí, eu falo assim, no dia tem 24 horas. Peraí, como é que é, rapaz? Não, agora deu uma na cabeça. 40 horas por dia? Se a gente for dar uma olhada aí, tem mais de 40 horas, né? Mas vamos lá. Mas vamos supor que você, Jaimilson, seja médico, extremamente aplicado, diligente, e você vai trabalhar 24 horas. Sim. Vou te colocar para trabalhar 24 horas. Você consegue trabalhar 24 horas ininterruptas? Não, pera lá. Não, aí não. O que seria mais eficiente? Era contratar o Jaimilson e dar condições de trabalho para que ele fizesse o plantão dele de 12 horas e colocasse o outro para fazer mais 12? Ou inflar o contra-cheque do Jaimilson trabalhando as 24 horas? Olha... É esse tipo de decisão que os nossos gestores tomaram. E aí é que você fala,
Para onde foi o dinheiro? Porque o dinheiro veio. Foram gastos com profissionais de saúde, mas foram gastos devidamente? Foram gastos pensando que eu tinha que oferecer para a população um serviço de qualidade? É melhor, por mais que o Jaimilson seja um primor de profissional. Um chegado. Chegado. Né? Será que não seria melhor colocar um amigo do Jaimilson para trabalhar junto com ele? E nós termos dois profissionais para atender a população? Então, são essas opções erradas e equivocadas que faz com que a nossa população se penalize, faz com que o problema da pandemia seja muito pior. Esta falta de zelo com o que é dinheiro público. E também falta de empatia, né? De sentir a necessidade do povo, que é a parte mais frágil nesse... Né? Eu não sou da área de saúde, né? Mas o que eu mais ouço dos profissionais de saúde é essa agonia de você não ter condições de trabalho, de você não ter um insumo. Então, eu acho que é até ruim para o profissional. Ele está no local de trabalho onde ele não consegue prestar um bom serviço. Não porque ele não é um bom profissional, mas porque ele não dão a ele ferramentas para aquele trabalho. Então, essas coisas todas que eu acho que se agravam na pandemia, que se agravam no ralo da corrupção e que a gente está pagando um preço muito alto. Né? A gente está pagando um preço muito alto. Nós hoje, e aí o país inteiro, está pagando o preço de sermos negligenciados. Nós estamos pagando o preço de termos comprado o processo eleitoral. Porque, às vezes, eu contrato o Jaimilson e aumento o contra-cheque dele porque ele é meu apoiador. E a gente aceitou isso. Então, a gente precisa, Jaimilson, volto a repetir, nós precisamos voltar ao que é essencial. Nós precisamos recuperar o que é de importante no município. A vida, eu sou uma municipalista. Para mim, a vida começa no município. Sim. Então, a gente precisa valorizar essa vida. A gente precisa retomar isso de maneira a cuidar das pessoas. Hoje teve um requerimento interessante também da vereadora Cláudia, que foi a questão da abertura das farmácias 24 horas. Olha, tão essencial isso. Sim. Por que não temos isso ainda no município? Tão básico, né? Tão básico. Você está lá, fez a consulta, o farmacêutico já está lá. Por que a Cirlei está lá fazendo atendimento e eu já não saio de lá com remédio? Com remédio. Sim. Isso é tão básico. Isso é básico. Então, a gente nós precisamos nos desarmar. E eu espero que a gente consiga fazer esse exercício de voltar ao que é essencial. Sair do palanque, parar com essa coisa de que é oposição, é situação. Não, a gente precisa cuidar. Executar o serviço para o qual nós fomos, né, chamados, né? Doutora, você acha que eu acho que superpoderes, que eu estava refletindo sobre a decisão do Supremo de compartilhar a administração, né, segundo eles mesmos dizem, o presidente disse que foi tiraram dele a autoridade. Mas essa decisão do Supremo de jogar para o município, jogar para o Estado, né, essa condução do trabalho, isso, de uma certa forma, prejudicou a administração como um todo? Eu acho que sim. Na verdade, por mais que o Supremo diga que ele não fez isso, no momento em que ele diz a primeira voz é a do município, é a do prefeito, é a do governador, ele tira, de certa forma, a autoridade ou o poder central do governo federal. Não é que ele isentou, não vejo que ele isentou. Sim. Mas sabe aquela coisa assim de você... Sabe quando você tem filho, né? E você não quer que o menino faça aquilo, então você não diz. Sabe, assim, deveria ter sido mais prudente. Sim. Então, se eu tenho uma centralização de recursos no governo federal, eu posso ter uma centralização das decisões e compartilhada com os municípios e com o Estado, né? O que aconteceu é que ficou cada um atirando para um lado. E aí a gente politizou o que não era para politizar. E acho que o Supremo, desta vez, ele fomentou isso, por mais que ele não queira. É muito engraçado, né?
quando os ministros dizem assim, nós não dissemos que o governo federal não poderia agir. Eles sempre negam, né? Mas ele disse assim, vocês vão escutar primeiro o prefeito. Vocês vão escutar primeiro o governador e deixa o presidente falar. Essa foi a verdade. Eu me lembro de uma expressão que se usa muito na Rádio Peão, né? Nos corredores, diz assim, eu não te quero, mas também não te deixo, né? É verdade. Aquela coisa, deixa que eu deixo. Vai que cola. Vai que cola. Deixa que eu deixo. Quem ficou na mão foi a população. Foi nós. Qual a população? Hoje eu vejo, Cecília, e parece que nós estamos vivendo tempos nebulosos, né, na nação. Né? Temos um deputado preso. Assim, falta-me conhecimento suficiente para afirmar isso taxativamente. Mas, ao meu ver, nem a ditadura, que eles tanto criticam e dizem que foi um mal para o país, mas nem a ditadura prendeu um deputado em exercício de mandato. Segundo, até onde eu sei. Eu pergunto, hoje nós temos... Ô, meu amigo Átila, um abraço, viu, Átila? Átila Maia está aí. Pré-candidato a presidenciário, Átila Maia. Átila Maia. Ele até colocou assim, olha, Bolsonaro, Lula, Brigadeiro, Átila Maia em 2022. Átila Maia, pertinho aqui no coração, muito bom. Já tem opção, né? Já temos uma opção, tá vendo? Saindo da polarização aí. Já, olha, Brigadeiro, Átila Maia, inclusive, está fazendo aí as cartas, né? Um compromisso, né? Eu costumo dizer que o Átila é além de uma aprendizagem enorme, conviver com ele, é um exercício de cidadania, né? É aquele que é abnegado e diz assim, olha, quero me colocar para discutir os grandes assuntos da República e eu estou dizendo muito claramente para onde vamos caminhar. Então, ótimo exercício de cidadania. O Átila é um professor. E até quero agradecer aqui, ao vivo, publicamente, o livro que ganhei. Enfrentar é a única solução. É mais ou menos o título do livro dele, né? É verdade. E nós temos que enfrentar. E aí, voltando aqui ao assunto, eu aproveito também para perguntar qual a sua opinião, porque, como eu estava falando, até onde eu sei, nem a ditadura, a famigerada ditadura, prendeu um deputado em exercício de mandato. E hoje, nós temos um deputado preso. Gente, pasme. Ele está preso, a audiência de custódia negou, o Supremo continua negando, o ministro, se não me engano foi Marco Aurélio, parece, algum ministro aí tentou agora pautar a saída dele da... Não foi pautado. Resumo, né? Nem a ditadura prendeu um deputado federal em pleno exercício de seus direitos, né? Eu te pergunto, isso é uma ditadura ou é impressão minha? Boa pergunta. Isso para mim, não é só uma ditadura, é um jogo de poder. Aquela coisa do eu tenho a caneta e eu faço o que eu quero porque eu tenho a caneta, a coisa do dono da bola, né? Porque é muito sério. É muito sério você ter um mandato cassado que não seja pelas suas instituições, pelos mecanismos naturais e normais, né? Então, a gente tem uma situação do ativismo judiciário que tenta entrar dentro das instituições para garantir a ordem e, na verdade, promove uma desordem. Acho que o que deveria acontecer é o Congresso se debruçar sobre a conduta do deputado, até mesmo porque você tem um conselho de ética, você tem todo um rito, e a gente não pode negar de que o deputado ele foi legitimamente eleito. Ele representa ali a vontade popular e a vontade não dos seus eleitores. Terminou o processo eleitoral, é um deputado federal, né? Então, a gente não pode interferir no funcionamento das instituições, por mais que a gente tenha uma bondade nas intenções, né? Então, acho que a gente acabou atrapalhando aí o meio termo e dando um desserviço, dizendo assim, olha, se eu não concordo muito com o Jaimilson, se eu tenho a caneta, eu vou calá-lo. Não pode, né? E esse negócio de calar é sério, porque nós sabemos que quando se cala uma pessoa, não é nem por medo da pessoa, é por medo do que ela pode falar, né? Mas muito bem. Eu aproveito nessa linha e a semana, alguém já disse que essa semana não começou muito bem, né?
Mas a semana começou com não é soltura, mas essa inocência, se é que eu posso chamar. Daqui a pouco vão terminar declarando Lula inocente e o povo brasileiro culpado. Eu pergunto, o que passa na cabeça, né, de um ministro como Fachin, que nos faz acordar segunda-feira com a notícia de que os processos da Lava Jato foram anulados? Aí é aquela enxurrada de, né, uma polvorosa. Pergunto, Lula livre ou Lula preso? Para mim, Lula tem que ser julgado pelos crimes que cometeu, da forma como foi processado. A gente tem uma série de requerimentos dentro da justiça que são protelatórios, que só protelam. Então, assim, o fato de terem anulado as decisões não diz que o Lula é inocente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Viu, pessoal? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato de ele ter sido, ou melhor, o fato do processo ter sido anulado não é inocentá-lo. É só dizer assim, olha, ao invés de ter sido julgado lá em Curitiba, tem que ser julgado em Brasília. Mas não quer dizer que ele não cometeu nada. Só mudou o foro. Só mudou o foro. Mas isso causa uma confusão de maneira geral, porque a gente ouve aí dizendo assim, o Lula é inocente, foi injustiçado. Então, eu espero que ele prove no devido processo legal que foi injustiçado por 2 vezes e não conseguiu comprovar isso, tanto que foi apenado. Sim. E que o Supremo, de repente, se debruce sobre isso e veja o que essa nova interpretação, qual o prejuízo que essa nova interpretação traz. Por mais que eu tenha uma centralização de poderes, como eles disseram em Curitiba, eu não posso negar essa sensação de impunidade, né? De que, de repente, eu posso aí fazer os esquemas ou usar do poder que tenho, a bola dessa vez está na minha mão e eu faço o que eu quero. Então, qual é a mensagem que o Supremo quer passar para a população? Não foi de maneira nenhuma que o Lula é inocente. Sim, que fique bem claro. Não foi que o Lula é inocente, mas que ele precisa ter um julgamento que não é em Curitiba, vai ser em Brasília, mas com um processo legal. Então, eu espero que sejam apurados e que a gente não fique nessa sensação de impunidade mais. Volta a bola para o eleitor. Vai estar na mão novamente, independente do Lula estar elegível ou não, está na mão do eleitor o julgamento dele, se ele for candidato. E aí vai estar na mão de cada brasileiro, de cada eleitor, dizendo assim, é este que eu quero que me represente. Então, na verdade, eu espero que a gente tenha essa consciência da volta do que é essencial, do que é importante, que a gente, na hora da urna, na hora da conversa com a urna, a gente fala assim, eu quero este me representando. Então, quem é que eu quero me representar? Essa consciência que precisa voltar, e a gente precisa voltar ao começo, eu até me lembrando que disse o poeta Machado de Assis, né? Chegaria tempo que de tanto ver agigantar-se a corrupção e a desonestidade, o cidadão teria vergonha de ser considerado honesto. Essa profecia já se cumpriu? Espero que não. Acho que a gente ainda tem... Eu sou uma otimista. Eu acho que aos poucos a gente vai amadurecendo esse processo democrático e a gente vai fazendo com que as câmaras, os deputados, os próprios senadores, o próprio presidente da República seja aquilo que eu acredito e que eu quero defender para os meus filhos. Você, quando pleiteou o executivo municipal, né, no ano passado, como é que foi essa construção? Como é que a Cirlei, né, como é que a Cirlei olhou e disse, olha, eu posso colaborar, eu posso ser uma gestora. Como é que você chegou a essa... Primeiro, não foi pensado. Eu não tinha uma trajetória de uma construção de uma candidatura, né? Mas, no momento, como o cenário político dentro da cidade estava se configurando, onde eu não me via representada em quem estava se colocando como candidato ou quem se colocava aí como preferência, nós não comunávamos com os mesmos ideais, Sim. né? Então, naturalmente, você tem 2 opções. Ou você se omite. Ou se manifesta. Ou se manifesta, né? E eu falei, pronto, vou me manifestar.
apesar de não ter construído, não ser uma construção, não ser, de repente, aquela que seria a apadrinhada, né, dos grupos políticos da cidade, mas eu disse, eu vou me apresentar. E aí, o que me credencia a falar assim, o que eu vou discutir nesse executivo é essa lição de cidadania. Sim. Eu digo que mais do que as pessoas falam assim, se você mora em Valparaíso, eu falei, não, eu vivo Valparaíso. O meu exercício de cidadania nos últimos 25 anos foi a cidade. O que é esse exercício de cidadania? Não é só votar, mas é dizer quem eu voto, por que eu voto, por que eu defendo determinada proposta. E aí, ao olhar o cenário, eu disse, eu posso apresentar para o meu município uma alternativa à polarização, uma alternativa a esse jogo de poder de que descredencia o Jaimilson porque o Jaimilson não me apoia. Sim. E esquece que, de repente, o Jaimilson pode contribuir muito, inclusive sendo divergente. Sim, sim. Né? Então, nós precisávamos, nós conversamos com o grupo, não só do PSL, mas de pessoas de dentro da cidade que não vivenciavam esse processo político, tanto quanto eu, que nós precisávamos pacificar a cidade. Sim. Então, colocar o meu nome à disposição da população de Valparaíso foi permitir esse debate, permitir falar que é possível assumir a gestão pública municipal sendo servidor público número 0. Porque, para mim, o prefeito é isso. Sim, sim, sim. E o pior, né? Eu sou servidora pública estável. Eu posso ser demitida depois de um processo. Sim. O prefeito ele pode ser demitido a qualquer momento, inclusive na eleição. Então, é colocar à disposição alguém que teria a noção do que é serviço público. Uma pessoa que tem amor a esta cidade e que fico muito sofrida, Jaimilson. Nós estamos a 5 quilômetros de Brasília. Santa Maria está aqui do lado. Bem aqui. Do lado. E eu não consigo ter uma organização de município. Se o Jaimilson não for meu amigo, ele não é atendido no hospital. Meu Deus. Ele não é colocado na regulação. Eu não tenho um grupo de servidores públicos estáveis dentro do município que possam levar a máquina pública para mais do que essa coisa da troca de favores. Então, colocar o meu nome à disposição do município é dizer, olha, esta cidade que sempre me permitiu verbalizar o que eu acredito como política, o que eu defendo como servidora, o que eu defendo como gestora, para essa cidade eu quero trabalhar. E quero trabalhar 4 anos. Né? Então, foi se colocar à disposição e de sair dessa polarização que eu acho que é nefasta para a cidade. É nefasta polarização porque... nunca é boa, né? Não, e nós temos muitos... em todos os grupos da cidade, nós temos pessoas muito preciosas. Uhum. Nós temos não digo não uma mão de obra, mas nós temos pessoas muito responsáveis dentro do município e que são exemplos dentro do serviço público, como empresários. A gente está aí dentro de uma cidade, se nós formos olhar para a região do entorno, Valparaíso é a cidade que mais tem condições de progredir. Maior potencial, né? Maior potencial, nós temos um território muito pequeno. Então, era fazer com que alguém que não fosse desses grupos todos, mas que respeitasse a história das pessoas. Eu acho que a minha maior característica é de respeito às pessoas, independente se concordam comigo ou não. Se são ou não do meu grupo, Se são né? ou não do meu grupo, e a gente conseguir pacificar a cidade. Olha, essa palavra pacificar, eu acho que é a palavra de ordem, né? Precisamos, né? Eu acho que... Eu me lembro agora do que disse, se não me engano, foi Dom Pedro, né? Se é para o bem de todos. Olha só, a gente precisa voltar para esse sentimento de o bem da comunidade. Do coletivo, né? Do coletivo, né? Precisamos. Acho que como o presidente falou nas suas campanhas, disse assim, mais Brasil e menos Brasília, né? Exatamente. Mais o povo, menos o umbigo. Mais população e menos grupo político. Muito bom, né? A gente precisa disso. E você, qual a sua perspectiva agora política para 22? Jaimilson, nós tivemos uma reunião, eu estava agora reunida com o pessoal do PSL e nós estávamos conversando que nós estamos à disposição dos munícipes, né? Então, eu volto
terminou a eleição, terminado o processo eleitoral, eu voltei a ser o que sempre fui. Servidora pública, a pessoa que dentro de Valparaíso sempre conversou sobre política e sempre fez política dentro da cidade, não só política partidária. E nós estamos dispostos a fazer essa construção e contribuir com o que formos chamados a contribuir, né? Sendo com a nossa bancada de deputados, com os nossos conhecimentos em Brasília, até mesmo como servidora do Distrito Federal e que pode, de repente, auxiliar. Então, nós estamos à disposição, porque se eu falo ainda há pouco que a gente não pode avançar no processo eleitoral, eu serei a primeira a dar esse exemplo. Então, desci do palanque, sou líder partidária, sou presidente de partido e tenho o compromisso de, como presidente partidária, fazer algumas discussões dentro da cidade, né? Seja com o prefeito, com a Câmara de Vereadores, com o secretário, mas sempre colocando essa disposição de construir, que a gente construa para amanhã. A gente não pode ficar nessas brigas e nessas intrigas, né? Então, acho que 2022, a questão da candidatura pode ser uma construção, né? A gente nunca você pode ser candidato de si mesmo, mas com certeza eu vou estar discutindo o processo político dentro de Valparaíso e no estado de Goiás. Eu não vou me omitir nunca. Esse exercício de cidadania não tem jeito. Não tem como voltar atrás, né? Não, não tem. Gente, eu não acredito não que a minha produção já está dizendo aqui que o horário chegou, né? Ixi, eu não olha, acredito. Ó, a Claudinha está aqui, ó, Mas vereadora Cláudia. um abraço, Cláudia. Um abraço para minha amiga vereadora Cláudia Aguiar. O subsecretário Valtemir Souza. Olha, pessoal, olha só quem está tocando. Nossa, sextou! Sextou com Marcelo Mendes. Amanhã, fica ligado. Amanhã nós vamos estar ao vivo aqui com o cantor Marciano Mendes, diretamente da Foco TV. Gente, amanhã o programa vai ser... Nós vamos lançar mais um quadro, né, na Foco TV. E amanhã... Não, põe mais um pouco aí de Marciano, gente. Mais um pouco aí de Marciano aí. Eu estou muito feliz hoje por estar recebendo aqui uma amiga, a doutora Cirlei Azevedo, e dizer que, olha, o horário foi-se embora. A gente vai ter que repetir a dose, né? Não tem como, né? Porque a gente começa... E nem doeu. Não, nem doeu. Ó, gente! Olha aí, a produção tá mandando soltar. Solta aí. Aumenta o som aí, pessoal, ó. Sexta-feira. A voz continua maravilhosa, né? Marciano Mendes, amanhã, ao vivo, aqui no programa Palavra Franca, nós vamos estar lançando mais um quadro ao vivaço com o nosso amigo. Um abraço, ele deve estar assistindo a gente agora. Marciano Mendes é aquele cantor da dupla João Mineiro e Marciano. E amanhã nós vamos estar aqui ao vivo a partir das 21 horas com o Marciano Mendes. Um abraço, Marciano. Doutora Cirlei, esse momento agora é o momento para mim que é o mais difícil. Que a gente tem que acabar, meu Deus do céu. Mas muito obrigado. Esteja certa de que estaremos com as portas abertas do programa Palavra Franca para recebê-lo aqui mais vezes. E agora eu quero que você deixe aí uma mensagem aí aos nossos telespectadores. Olha, Jamilson, primeiro te agradecer pelo espaço. Eu sempre digo que é muito importante esse espaço de interlocução e de conversar com a população de Valparaíso, né? E dividir isso com você, que é uma pessoa que se preocupa com a cidade, que empreende na cidade, né? E que se preocupa com esse amanhã, é impagável. Então, assim, tenho que te agradecer muito. E dizer que a gente precisa, nesse momento, as lideranças políticas, as lideranças públicas, né, os gestores públicos, nós precisamos nos dar as mãos e fazer com que a nossa comunidade avance. Nós temos que parar com as brigas de grupos e precisamos voltar ao que é essencial. Então, o que depender de mim, né, Cirlei Azevedo, presidente de partido, cidadã de Valparaíso, eu vou estar pronta para contribuir com esse processo. E eu tenho certeza que se os gestores públicos acordarem para isso, muito mais pessoas se levantarão dentro desse município.
porque nós temos uma população, não é uma população carente, é uma população brava, guerreira. E eu acredito que a gente pode atravessar esse momento de pandemia fazendo com que o nosso município seja exemplo e volte para o que é essencial. Então vamos descer dos palanques e vamos nos dar as mãos, porque nós precisamos voltar à essência. A vida começa no município. Então nós precisamos fazer com que o nosso município funcione. Aconteça, né? Aconteça. Gente, esse foi o programa Palavra Franca de hoje, com a participação da doutora Cília Azevedo, que a gente quer agradecer em nome de toda a produção. Nosso muito obrigado, doutora, e fique à vontade para voltar mais vezes. Obrigada, Jair. Pessoal, a gente encerra aqui mandando um abraço para todos os nossos telespectadores. Vou deixar mais um pouquinho aí do que vem amanhã. Marciano Mendes. Olha, pessoal, Valparaíso precisa. Conte conosco, seu companheiro de todas as sextas, programa Palavra Franca. Lembrando, se eu estiver aqui amanhã, Deus está comigo. Se eu não estiver, é porque eu estarei com ele. Tchau, pessoal. Maravilha, sensacional. Vou mandar para todos, viu?